Muito bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei em qual momento você vai ouvir esse podcast. Eu sou Boaz Almeida e hoje eu quero falar sobre uma frase que me fez ficar muito pensativo hoje de manhã. Mas não é a primeira vez que eu vejo essa frase, você já deve ter visto ela no título desse podcast, que é o seguinte: a gente só enxerga o que dá conta de ver. Confesso que na primeira vez em que eu ouvi essa frase, ela me fez ter alguns insights, até porque o contexto no qual eu ouvi essa frase foi estudando psicologia, mais precisamente estudando sobre constelação familiar. Constelação familiar clássica, do Bert Hellinger, porque hoje em dia tem uma porção de constelações familiares diferentes, com várias abordagens, com várias misturas, com várias técnicas e tal. Estou falando das clássicas, aquelas que foram criadas aquela que foi criada por Bert Hellinger. Então, a gente só enxerga o que dá conta de ver. Quando eu ouvi essa frase no primeiro momento, eu entendi que a gente só enxerga com a nossa alma as coisas da nossa alma quando a gente já tem uma certa maturidade. Mas hoje eu parei para pensar nessa frase de uma forma diferente. A gente só enxerga o que dá conta de ver. Parei para pensar no tanto que é importante essa faculdade que se chama visão. Eu lembrei que a palavra vidente tem a ver com aquele que vê. O significado de vidente é aquele que vê. Se bem que dentro da nossa cultura brasileira, não sei se em Portugal ou se em outros países de fala portuguesa também é assim, mas pelo menos aqui no Brasil, a palavra vidente não tem apenas o significado de ser aquele que vê. Vidente também tem a ver com aquele que prediz o futuro, que enxerga o futuro. E não deixa de fazer sentido. Mas o que é que isso tem a ver com a gente só enxerga o que dá conta de ver? É porque o olho, enquanto órgão da visão, quando não funciona muito bem, ele pode ser cego. Mas antes de chegar na cegueira, eu fiquei curioso e fui pesquisar sobre miopia, que é quando você não consegue ver os objetos que estão longe. Mas também tem o astigmatismo, que você não consegue ver o objeto que está longe ou o objeto que está perto. E tem também a hipermetropia, que é quando você não consegue ver muito bem o objeto que está perto porque ele fica embaçado. Tem o glaucoma, que é quando um nervo do olho fica danificado por causa de pressão. Tem a catarata, que é quando o cristalino, uma parte do olho, fica embaçado. E normalmente isso leva anos. Lentamente, ao longo dos anos, o cristalino vai ficando embaçado, daí tem que fazer uma operação. Então, assim, quem trabalha com oftalmologia sabe muito mais do que eu. Tem estrabismo, que é quando a nossa visão não está muito bem ajustada. Ou seja, fisicamente falando, a gente só vai enxergar o que dá conta de ver por conta dos nossos olhos. E assim como na miopia a gente não consegue ver com clareza aquilo que está longe, assim como na hipermetropia o que está perto fica embaçado, no astigmatismo não dá para ver nenhum que está perto, nenhum que está longe, em termos de corpo, né? Em termos de alma, a gente também não consegue ver as coisas. Daí tem uma frase que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. E eu parei para pensar nessa frase também. Como assim ele não quer ver? De fato, existem algumas pessoas que na vida elas preferem não enxergar certas verdades porque, convenhamos, a verdade nem sempre é suave, doce e agradável. Existem muitas verdades que são amargas, doloridas, sofridas. Existem muitas verdades que são duras. E quando a verdade é dura, às vezes a gente não quer ver.
Ai, me dá nojo, ai, me dá nervoso, eu não quero ver isso. Já viu aquele pessoal que tem medo de sangue? Inclusive, quando eu tava parando para pensar nessa questão de enxergar, da palavra vidente, eu lembrei de evidências. Lembrei dos seriados policiais que eu gosto de assistir. Policial, suspense, onde acontece um crime, tem as evidências de um crime, tem as provas, tem os fatos, tem os elementos materiais. Lembrei até do fato de que, em determinadas circunstâncias, se for caso de um assassinato acontecer, mas não ter o corpo, não tem prova. Sem prova, sem crime. Não vai ter juiz, nem promotor, nem advogado que dê jeito. O detetive vai ter que ser muito esperto para conseguir as evidências do crime, para conseguir as provas, aquilo que a gente pode olhar e ver, não, é isso aqui mesmo. Na nossa vida, na vida da alma, existem algumas evidências de alguns, vamos dizer assim, crimes que foram cometidos que a gente não quer ver. De quais crimes que eu estou falando? Eu estou falando de situações traumáticas que causaram dor. O nosso cérebro, ele é muito seletivo. Ele escolhe o que ele vai lembrar e o que ele vai esquecer. E normalmente ele procura esquecer aquilo que causa dor. Muitas das vezes a gente vai para uma sessão de terapia para tratar de um determinado problema, e o problema nunca é o problema. Sempre tem algo escondido que a gente vai ter de cavucar. Vamos ter que pesquisar. Vamos ter que cavar fundo, se aprofundar na questão para descobrir onde é que está a raiz dela. E por que isso acontece? Porque o nosso cérebro, ele gosta de esconder aquilo que faz mal para ele. Quem é que vai querer ficar lembrando toda hora de algo que causou dor? Ninguém gosta. O nosso cérebro é assim, ele é seletivo. Lembrei de quando eu era adolescente, perto da igreja da minha tia, dos meus primos, tinha um moço que ele tinha lá as tretas emocionais e mentais dele, ele falava engraçado e tinha umas frases que não fazia muito sentido. Algumas pessoas achavam que ele era maluco, mas tinha uma frase que ele dizia que cabe muito bem agora nessa questão que a gente está tratando. Ele dizia assim: tem que olhar e ver. Você olha, mas não vê. E faz sentido. Você já ouviu alguém falar assim: ah, fulano, pega tal coisa pra mim, tá ali em cima da mesa e tal. Mas aonde? Aí em cima da mesa. Cadê? Não tô achando. Ó, se eu for aí eu vou esfregar na sua cara. Aí a pessoa vai lá, pega, tá aqui, ó, tu não tá vendo? Aí a pessoa às vezes diz: poxa, eu olhei, mas não vi. Olha que legal. Parece que o olhar tem a ver com algo superficial e o ver tem a ver com algo mais profundo, com algo mais intencional. Eu lembro que quando adolescente, estudando sobre essas questões de concreto, abstrato e significado das palavras e tudo, numa certa ocasião o professor disse que, olha, o verbo olhar é diferente de observar. Já percebeu que você olha, pode olhar de qualquer maneira, mas quando você observa, você presta mais atenção nas coisas. Eu estou dizendo isso porque a gente precisa, se a gente quiser, né? Aí eu vou lembrar, o pior cego é aquele que não quer ver, mas se a gente quiser ver as coisas da nossa alma, nós precisamos observar, que é um olhar com profundidade. Nós precisamos observar aquilo que acontece na nossa alma. Quais são os movimentos da nossa alma? O que é que a gente está pensando, sentindo? Mas eu não estou sugerindo que a gente faça isso para ficar preso dentro do nosso eu, do nosso ego. Mas é para, de fato, tomar consciência de quais são os movimentos que a nossa alma está fazendo para que a gente possa desfrutar de uma vida mais plena, de uma vida mais abundante. Bem, vamos lá. O pior cego é aquele que não quer ver. Será que a gente está fadado a
viver uma vida onde o nosso cérebro, eu falo cérebro de vez em quando, o nosso cérebro seletivo, será que nós estamos reféns do nosso cérebro seletivo, que vai ficar escondendo de nós aquilo que causou dor e trauma, e a gente só vai lembrar em algumas ocasiões? Eu sei que a partir do momento que a gente começa a fazer terapia, a partir do momento que a gente começa a olhar para a nossa alma, prestar atenção no que está acontecendo dentro dela, a alma começa a se abrir e ela vai trazendo à memória aquilo que nos causou algum tipo de dor e nos causou algum tipo de problema, de desordem. E a alma vai fazendo isso por meio de sonhos, lembranças, em algumas ocasiões até mesmo atos falhos. A alma vai trazendo à tona qual é a nossa condição, a nossa situação, qual era a nossa verdadeira intenção em algumas ações que aconteceram no passado e até mesmo estão acontecendo hoje em dia, só que a alma vai trazendo isso na medida em que a gente dá conta de ver. Eu mencionei ainda há pouco pessoas que têm nojo de ver ferida ou machucado, ferida com sangue. Eu tenho nervoso de ver sangue, eu não dou para ser médico não, porque eu não consigo ver, não consigo nem tratar. Eu lembrei de uma amiga minha que certa vez estava fazendo treinamento de auxiliar de enfermagem e aconteceu um acidente em casa e eu acabei furando o meu braço no vidro e sangrou muito. Foi assustador. Eu coloquei o dedo em cima para poder estancar o sangue e amarrei com uma gaze e fui lá correndo nela para poder me ajudar com esqueci o nome do negocinho que a gente faz em cima do machucado. Enfim, porque minha mãe não estava dando conta, ela ficou muito nervosa. E eu pensei, a minha amiga, ela está estudando para fazer auxiliar de enfermagem, ela pode me ajudar. Quando eu cheguei lá, ela ficou desesperada e não deu conta de me ajudar. Curativo, lembrei o nome. É Curativo o nome do negócio. E ela não deu conta de ajudar, porque ela não conseguia. Emocionalmente falando, eu falei, mas você não está estudando para ser cuidadora desses negócios na área da saúde e tal? Ela falou, não, mas você é meu amigo. Ela sofreu aquilo que o Daniel Goleman chama de sequestro emocional. Não de maneira tão intensa, mas de certa forma as emoções dela se tornaram intensas ao ponto de cegar a razão dela e ela não conseguia ser uma profissional qualificada para me atender. Eu fiz algumas anotações aqui sobre o que eu considerei importante falar sobre essa questão do a gente só enxerga o que dá conta de ver. E eu até mencionei ainda há pouco a palavra maturidade. Se o pior cego é aquele que não quer ver, quem quer ver, quem tem vontade, quem tem desejo de ver, está buscando o caminho da maturidade. E por que eu digo que é o caminho da maturidade? É porque quando a gente é criança, a gente não consegue entender muito bem as coisas, a gente não tem muito discernimento. A gente acredita em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Bicho-Papão. A gente acredita numa porção de coisas que são fantasiosas. Acontece que os anos vão passando, a gente deixa de ser criança, a gente se torna adulto, e tem algumas pessoas que, mesmo sendo adultas, elas permanecem com uma visão infantil em relação ao mundo. Eu não estou dizendo que elas continuam acreditando no Papai Noel. Elas sabem que Papai Noel é uma invenção cultural para entreter as crianças, enfim, tem toda aquela história lá. Mas elas não querem olhar para a vida e enxergar que nem sempre a vida vai trazer aquilo que a gente gostaria. Na verdade, nem sempre a vida acontece da forma como a gente gostaria. E na nossa infância, quando a gente chorava, na melhor das hipóteses, alguém ia lá e nos dava um pouco de atenção, a gente procurava saber o que estava, e a pessoa procurava saber o que estava acontecendo com a gente, no caso a mãe, o pai, ou algum cuidador. Então quando o bebê chora, por
que está com fome ou está com a fralda suja, alguém vai lá e troca a fralda, alguém vai lá e alimenta, alguém cuida, dá um pouco de atenção. É fato que não é toda a infância que tem esse privilégio, essa bênção, esses cuidados. E daí começam os tais traumas que o cérebro faz questão de esquecer, porque é dolorido emocionalmente falando. E quando a gente vai envelhecendo, nem sempre a nossa alma vai amadurecendo junto, nem sempre a gente consegue ver o que se passa com ela, nem sempre a gente consegue ver aonde dói em nós, a gente não consegue ver quem nos fere, a gente não consegue ver que às vezes é a gente que fere a gente mesmo. Então, a maturidade é uma questão de escolha, a maturidade é uma decisão, não tem a ver com o tanto de tempo que passa. Ah, mas eu já tenho 54 anos. Talvez a maturidade seja de alguém de 20, 15. Já vi pessoas idosas com a maturidade bem infantil. Eu não estou falando que essa pessoa era jovial, que curtia a vida e falava, não, meu corpo tem 70, mas a minha alma tem 30, tem 20. Não estou falando dessas pessoas. Eu estou falando de pessoas que decidiram não olhar para a sua alma. Decidiram com a alma olhar para um local, para um lugar, para uma condição aonde a realidade dura não existe. A pessoa cria um conto de fadas na cabeça dela e acredita que aquilo ali é real. Daí a pessoa está se fazendo como o pior cego, que é aquele que não quer ver. Mas será que só pelo fato de nós querermos ver a realidade, a vida real, será que só porque a gente quer ver, a gente vai conseguir ver? Será que só porque a gente quer amadurecer, de fato a gente vai amadurecer? Porque eu tenho visto de uns tempos para cá, no avanço dos estudos sobre essas questões de alma e tal, que nem sempre a gente tem permissão para ver algo. Inclusive hoje de manhã, fazendo o devocional, na leitura da Bíblia, eu me deparei com o Salmo 119, versículo 18. Eu até postei nos stories, que diz assim, o salmista falando com Deus, no caso: desvendo os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Foi só isso. E na minha Bíblia antiga eu até marquei aqui 2 Coríntios 4:4. Deixa eu abrir aqui. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Eu marquei junto com o Salmo 119. Diz assim, eu não lembrava, olha aqui: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. No caso, esse texto aqui, eu acho que eu li muito rápido, vamos ler devagar. Eu vou ler o versículo 3 e 4 para dar sentido. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto. No caso, quando Paulo, porque essa carta foi escrita por Paulo, ao pessoal da cidade de Corinto, quando ele diz, o nosso evangelho ainda está encoberto, significa que algumas pessoas ainda não estavam compreendendo o evangelho, é como se o evangelho estivesse encoberto, escondido. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, ou seja, para aqueles que não acreditam em Jesus e acabam vivendo a vida de qualquer maneira. Nos quais, no caso, aqueles que se perdem, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Cristo é a imagem de Deus. Jesus Cristo é imagem e semelhança de Deus pleno. Beleza. Agora, esse Cristo, ele tem um evangelho, que é o evangelho da glória. Eu vou abrir um parêntese aqui e mencionar o seguinte, até porque isso vai ser pauta de outros podcasts em outros momentos. Aqui está escrito evangelho da glória. Existe evangelho da glória, evangelho do reino
Evangelho da Graça. Existem vários evangelhos. Como assim? Eu pensava que era só Mateus, Marcos, Lucas e João. Sim, quando a gente pega a Bíblia para ler, tem esses 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que dentro desses 4 evangelhos, é como se existissem outras camadas. No mínimo 3 camadas. O evangelho da graça, do reino e da glória. Se a gente lembrar, Jesus disse que o Espírito Santo, quando viesse, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora compara pecado, justiça e juízo, evangelho da graça, do reino e da glória. Mas vamos fechar esse parêntese por aqui e continuar sobre a questão de enxergar aquilo que é necessário e sobre a permissão para enxergar. Paulo aqui está dizendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, pessoas que não acreditam em Jesus, não acreditam em Deus. Essas pessoas estão com seus entendimentos cegos, elas não conseguem entender determinados assuntos. E aqui nós não estamos falando do assunto alma, estamos falando sobre questões espirituais. Por isso lá no Salmo é dito: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. A gente só vai entender que a lei de Deus é maravilhosa se o próprio Deus abrir os nossos olhos, se o próprio Deus, com a sua palavra, nos fizer acreditar, nos der o dom da fé, para que a gente possa ver as coisas. Eu estou falando sobre isso tudo porque eu considero que seja muito importante que nós venhamos a abrir nossos olhos para enxergar a vida tal qual ela é. Se a gente não quiser enxergar a verdade, ela não vai se revelar para nós. A gente vai continuar sendo infantil, acreditando que Papai Noel que traz presente, acreditando que tudo que eu pedir para Deus ele vai me dar porque ele me ama. Não é assim que acontece, mas durante muito tempo eu fiquei pedindo coisas para Deus e depois lendo a Bíblia eu descobri que, opa, calma aí, tem esse negócio aqui que eu tô pedindo, mas ele não vai fazer porque ele disse que eu é que tenho que fazer. Vou dar um exemplo. Na carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 12, versículo 2, ele fala assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ou seja, se eu quiser experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, olha aí, nova tríade, viu? Sou o cara das tríades. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Os evangelhos são da graça, do reino e da glória. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu me amarro nessas tríades que a gente acha na vida. O ser humano é espírito, alma e corpo. Enfim, vamos lá. Eu só tenho como experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável se eu transformar a minha mente, renovando o meu entendimento. Tornar o meu entendimento novo, não deixar que meu entendimento fique velho, com conceitos velhos, com coisas velhas, com as visões velhas, antigas, ultrapassadas. Faz sentido para você? Então, daí, avançando na leitura hoje de manhã, eu me deparei com aquela parábola do semeador, onde Jesus fala que a palavra de Deus é como se fosse uma semente, o coração do ser humano é como se fosse uma terra. E no final da parábola, os discípulos perguntam: Senhor, como é que é isso? Aqui, eu até separei esse trecho na Bíblia para compartilhar aqui. Mateus capítulo 13, versículo 10. Aproximando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que falas por meio de parábolas? Respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Ou seja, para os discípulos. Então os discípulos eram privilegiados? Sim. Eles abriram a mão de tudo e foram seguir Jesus. Um rolê doido do mestre. Vem, me segue. O cara deixou tudo e foi.
Mateus, um dele, estava na coletoria de impostos. Jesus passou, olhou, chamou, o cara foi, largou tudo e foi. Então, para os discípulos, foi dado por Deus conhecer os mistérios do reino, o reino dos céus. Mas aos outros isso não era dado, ou seja, aos outros eles não tinham permissão para enxergar de maneira plena os mistérios do reino, com uma condição, e eu vou deixar bem claro aqui, porque como assim? Então só alguns poucos privilegiados vão poder acessar os mistérios do reino? Sim e não. Sim, porque existe uma condição, e não porque depende de nós. Como assim? Quando a gente continua lendo o livro, Jesus vai falar que a dureza do coração de algumas pessoas, a soberba, o orgulho, a arrogância de algumas pessoas, impedia que elas tivessem acesso aos mistérios do reino. É nesse sentido que a gente não tem permissão. A gente só tem permissão para acessar as verdades do reino dos céus, as verdades da lei de Deus, as maravilhas da lei de Deus, se ele nos desvendar os olhos. Se ele nos desvendar os olhos, em que sentido? Tô lembrando de Jesus falando assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Toda vez que nós nos tornamos humildes, quando a gente abre mão da nossa presunção, do nosso orgulho, da nossa arrogância, quando a gente abre mão de se achar, fulano tal está se achando. Quando a gente abre mão de se achar, quando a gente abre mão da nossa arrogância, quando a gente se torna humilde, aí Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, o Espírito Santo, nos concede conhecer os mistérios do reino dos céus. Se bem que, vamos parar para pensar aqui. Quando os discípulos pediram explicação a respeito da parábola, existiam determinadas coisas que Jesus dizia que nem os discípulos que estavam andando com eles há uns 3 anos, eles compreendiam. Eles não conseguiam compreender tudo. E Jesus mesmo disse: o que eu digo agora vocês não vão entender, mas lá na frente o Espírito Santo vai explicar para vocês e vocês vão ter entendimento. Tem uma passagem sobre essa questão de abrir os olhos para enxergar. Eu sei que eu estou misturando o assunto da alma que vê e do espírito que vê, mas no final vai fazer sentido. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, tem um trecho que chama assim: no caminho de Emaús. Fala sobre 2 discípulos que estavam tristes, voltando para casa, indo no caminho para a cidade de Emaús, e Jesus encontrou com eles no meio do caminho e perguntou: aí, que palavras são essas que vocês estão trocando aí entre vocês? E aí eles pararam. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Aí Jesus perguntou: quais coisas? As que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Aí vai contar tudo o que aconteceu até a crucificação de Jesus. E aí Jesus chega e pergunta para eles assim: ei, vocês, ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Daí Jesus começa desde Moisés, passando pelos profetas, explicando-lhes tudo que deles se achava em todas as escrituras. Porque assim, para quem não sabe, né? Rapidinho, só um parêntese aqui. A Bíblia é dividida em Velho e Novo Testamento. O Novo Testamento é dos Evangelhos em diante, a vida de Jesus para frente. Agora, a Torá, ou o Pentateuco, os profetas maiores e menores e tal, o Velho Testamento, desde o Gênesis, em todos os livros existe alguma menção a respeito de Jesus. É como se fosse um quebra-cabeça. Cada livro do Velho Testamento, em algum momento, muitos momentos, na verdade, em muitos momentos contém peças de um quebra-cabeça. E quando você junta as peças desse quebra-cabeça, você encontra Jesus nos Evangelhos.
E daí o que acontece? A gente começa a visualizar o plano de Deus para a nossa vida. E a gente começa a enxergar como é que a vida espiritual pode ser. Ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo 45, diz assim: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ou seja, até então os discípulos não tinham plena abertura para ver e entender aquilo que estava escrito na Bíblia. A partir do momento em que Jesus lhes abriu o entendimento, eles podiam agora compreender as Escrituras. Existe uma oração que Paulo faz para o povo em Éfeso, aonde ele diz o seguinte. Deixa eu abrir aqui para ficar claro. Efésios 1, 18. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança para a qual ele vos chamou e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ou seja, Paulo também orou para que os olhos do entendimento fossem abertos, para que os irmãos na cidade de Éfeso pudessem enxergar aquilo que Deus queria mostrar para eles. Tanto Jesus como Paulo, como o salmista, pediram para que os olhos fossem abertos, para que houvesse permissão para que a gente pudesse enxergar essas questões espirituais. Então, assim, no que diz respeito a enxergar com o Espírito, é uma graça que Deus nos dá. Ele quer que isso aconteça. Tanto é que ele abriu o entendimento dos discípulos no caminho de Emaús. Ele quer que a gente venha amadurecer espiritualmente falando. Agora, para amadurecer espiritualmente falando, eu disse que eu estava misturando os assuntos, né? Pois então, para amadurecer espiritualmente falando, nós também precisamos amadurecer na alma. E é na alma que aquela frase inicial faz muito sentido. A gente só enxerga o que dá conta de ver. A gente só vai conseguir enxergar aquilo que a gente vai ter o mínimo de maturidade para conseguir enxergar. Vamos supor que a gente vai fazer um passeio no parque e tem uma árvore lá, e eu aponto para a árvore e falo assim: ei, vem cá, olha ali, o que é que você está enxergando ali? Talvez você me responda assim: estou enxergando uma árvore. Tá, descreve essa árvore para mim. Ela tem um tronco, tem galhos, tem folhas, tem alguns passarinhos pousados ali nos galhos, o vento está soprando e as folhas estão balançando. Daí eu te pergunto assim: o que mais? É só isso, é uma árvore. Tá, mas existe algo mais nessa árvore que você pode descrever para mim? Aí você para, olha, pensa. Talvez você diga assim: olha, não dá para ver, mas embaixo da terra tem muitas raízes. E como essa árvore é grande e alta, a copa dela é bem frondosa, possivelmente debaixo da terra existe toda uma porção de raízes muito grande, muito profunda, para sustentar essa árvore aí. Percebe que quando a gente olha para a árvore por fora, a gente está olhando superficialmente, mas quando a gente começa a pensar na árvore como um todo, existe uma parte que a gente não está vendo, que no caso são as raízes. Para que a gente saiba que a árvore tem raízes, alguém tem que nos ensinar. Ou, no mínimo, a gente já tem que ter cavucado em algum momento uma plantinha, a gente tem que ter tido a experiência de conhecer que a árvore é mais profunda do que aparentemente está em evidência. Aparentemente a gente está vendo. Quando a gente fala sobre a gente só enxerga o que dá conta de ver, quanto mais conhecimento a gente tem sobre determinados assuntos, mais a gente consegue enxergar as raízes. Quanto mais a gente busca conhecimento, sabedoria,
mais a gente dá conta de ver algumas questões. Quanto mais a gente se torna humilde, espiritualmente falando, quanto mais a gente se torna humilde, mais Deus abre o nosso entendimento para que a gente compreenda, veja as maravilhas da lei dele, as dinâmicas do mundo espiritual, como as coisas funcionam. A gente só enxerga o que dá conta de ver. Em termos de alma, a gente só vai conseguir olhar para os nossos traumas na medida em que a gente for aceitando que a vida é como é. E em várias ocasiões a gente vai passar por sofrimentos, e o sofrimento dói. Não dá para fingir que a dor não existe. A gente até tenta durante muito tempo, mas tem um momento na nossa vida que a gente pensa assim: puxa, eu já sofri tanto, eu não quero mais sofrer, eu quero viver uma vida boa. Será que existe uma vida boa? Será que existe um outro caminho além do caminho da dor? Será que existe prazer e alegria? Será que eu ainda posso experimentar algo de bom na vida? Porque se existir, eu quero. Se existir um caminho bom na vida, eu quero. Quando a gente começa a fazer esses questionamentos de será que existe? Como é que é? Onde é que está? Quando a gente começa a fazer determinadas perguntas, a vida começa a nos trazer as respostas. A vida começa a nos mostrar aquilo que antes a gente não conseguia ver. Mas a gente só vai enxergar o que dá conta de ver. Enquanto eu estava pensando sobre essa questão da capacidade dos olhos de enxergar as coisas ou não, eu lembrei que existe uma doença nos olhos. Não sei se é doença, na verdade. Não sei se a pessoa já nasce assim. Eu acho que a pessoa já nasce assim já. Agora eu não lembro o nome, mas eu vou falar e talvez você lembre. São pessoas que não conseguem enxergar determinadas cores. Aquela cor é como se não existisse para a pessoa. Em determinado momento na nossa vida, existem certas situações e momentos e ocasiões que a gente vive, até mesmo nos relacionamentos, principalmente nos relacionamentos, a gente não consegue enxergar a verdade do que está se passando. A gente não consegue interpretar a realidade de uma maneira plena, porque a gente nunca viveu daquilo. A gente não sabe que cor é aquela. Estou imaginando uma criança que fala português no primeiro dia de aula na escola, num outro país com outro idioma, e daí tem a cartela de cores e o professor aponta as cores e vai dizendo o nome de cada cor em outro idioma. Para a criança que nunca ouviu o nome daquelas cores em outro idioma, é como se não fosse nada. O professor pode falar 2, 3, 4 nomes de cor que na cabeça da criança que fala só português, ela não vai entender qual é a cor que aquela palavra representa. Às vezes, eu estou falando isso para exemplificar uma coisa, que eu vou explicar agora de uma maneira diferente. Às vezes eu pego um livro de filosofia ou de psicologia ou de um assunto que eu não estou acostumado, um assunto técnico, até mesmo a Bíblia de vez em quando acontece isso, em alguns textos proféticos. A gente lê e parece que não entendeu nada, porque a gente não conseguiu visualizar o que está na palavra. Seja em outro idioma, por exemplo, japonês. Eu não sei nada de japonês. Quando eu pego um texto de japonês para ler, um mangá, um anime, eu não entendo nada. Eu só ouço o som da pessoa falando em japonês, vejo aquele texto escrito assim, com os ideogramas, mas aquilo ali não significa nada para mim. Porque é como se eu estivesse cego. Eu ainda não dou conta de enxergar. Eu não consigo enxergar porque eu não dou conta de ver o que está ali. Eu não tenho o conhecimento adequado. Para finalizar, que hoje eu falei é beça, o mais importante a gente só enxerga o que dá conta de ver é o seguinte: se a gente quiser ter uma vida... Antes de finalizar, deixa eu contar uma pequena história que eu lembrei. Eu sempre fico lembrando das coisas, né?
Pois é. É como se fosse uma conversa, embora isso aqui seja um podcast, eu imagino que você está comigo aqui e a gente está conversando. Só não ouço completamente a resposta. Vem algumas ideias na minha cabeça e, enfim, vamos lá. Teve um período na minha adolescência que minha mãe trabalhava fora em um determinado dia da semana e eu ficava muito tempo em casa. Quando não estava na escola, eu ficava muito tempo em casa sozinho. Filho único, sem irmão. E eu inventava coisas para brincar. Num belo dia, eu inventei de pegar uma venda e tapar meus olhos e tentar passar o dia como se eu fosse cego. Coloquei uma venda nos meus olhos, eu acho que foi uma camisa. Peguei a camisa, dobrei, coloquei assim nos olhos, tapei meus olhos e tentei viver o dia como se eu fosse cego, como se eu não enxergasse as coisas. E assim, a gente pensa que porque tá na nossa casa a gente sabe onde ficam as coisas, mas eu não conseguia lembrar. E foi muito angustiante. E eu sabia que a qualquer momento eu podia tirar a camisa dos olhos assim e enxergar as coisas, mas eu queria passar pela experiência de ser cego. Mas foi angustiante. E eu me batia nos móveis e sinceramente eu não consegui passar o dia inteiro. Eu nem sei se eu passei umas 2 horas, porque a partir de um determinado momento, saber que as coisas estavam lá, mas não conseguia alcançá-las porque me faltava visão, foi angustiante. Daí eu penso que na nossa vida, no dia a dia, também pode ser angustiante a gente estar passando por um determinado problema e não saber como resolver. Daí quando a gente procura um especialista, ele já estudou bastante sobre aquele assunto. Ele já viu aquele problema várias e várias vezes, então ele resolve muito rápido, muito fácil. Pode ser que ele cobre um preço alto, é a profissão dele, né, resolver problemas. E pode ser que quanto mais especialista ele for, mais alto seja o preço que ele cobra. Mas ele estudou bastante para enxergar e ver a origem do problema, como é que o problema funciona e qual é a solução e o que fazer para que a solução aconteça. Para finalizar, eu quero te convidar a olhar para dentro de você mesmo e pensar nessa frase: a gente só enxerga o que dá conta de ver. Eu falei a frase do o pior cego é aquele que não quer ver. Em algumas ocasiões você vai encontrar empecilhos, obstáculos internos que vão te impedir de ver o que você quer. Mas se você fizer as perguntas certas, e as perguntas certas elas surgem dentro de você, as perguntas certas não são certas nem erradas. As perguntas que você faz dentro de você, elas ajudam a abrir os olhos da alma, para você enxergar coisas que antes você não via. Abrir as gavetas de um armário que está dentro de um quarto dentro de você. Imagina que dentro de você tem uma casa, essa casa tem varanda, sala, quarto. Dentro do quarto tem um armário. Dentro desse armário, abrindo as portas, tem algumas gavetas e quando você abre essas gavetas, lá no fundo da gaveta, no meio das roupas, tem uma caixinha e quando você abre essa caixinha, tem uma chave. E essa chave abre uma porta. Talvez no porão, talvez no sótão dessa mesma casa que está dentro de você. Uau, fizemos uma viagem. Mas é tipo isso. Existem memórias que você pode acessar que talvez tragam muita dor e sofrimento. Talvez você olhe situações que você viveu no passado, onde você sofreu muito. Mas quando você sofreu, era uma criança, não tinha condições de tratar com aquela dor. Foi uma dor muito forte e você não deu conta de tratar com ela. Mas hoje, você sendo adulto, você pode chegar nessa criança e conversar com ela, explicar para ela por que aconteceu aquilo, como aconteceu. O lance é que muitas das vezes nós, sendo adultos, ainda somos aquela criança que ficou ferida lá no passado. Para a alma não tem tempo. Não existe passado, nem presente, nem futuro. Para a alma é tudo uma coisa só. Então aquela criança que foi ferida no passado, ela continua ferida hoje, mesmo você sendo um adulto. Por isso você não consegue enxergar a vida real como ela é. Tô falando como se, enfim, deu para entender, né? A criança precisa amadurecer. O adulto precisa vir à tona. O adulto amadurecido. Mas para isso a gente precisa enxergar. E o convite que eu te faço é: olhe para sua alma.
comece a fazer perguntas para você mesmo. Será que isso é verdade mesmo? Isso que eu estou sentindo, será que é verdade mesmo? Ou é só uma impressão da minha criança interior? Será que é uma sensação de uma dor antiga, de uma ferida que nunca foi tratada? E sempre que acontece a situação assim, assim, assado, eu sempre sofro e reajo do mesmo jeito. Tenho as mesmas atitudes, o mesmo comportamento. Só que eu tô cansado desse comportamento. Será que tem outro comportamento novo? Será que tem uma outra atitude? Será que tem um outro sentimento melhor do que essa angústia, essa dor, essa ferida dentro de mim? Pois então, quando você começa a se fazer essas perguntas, você começa a encontrar solução. Caso você queira aprender mais sobre essas questões da alma, sobre constelação familiar e outros assuntos, inclusive sobre espiritualidade, porque você viu, né? Hoje eu misturei bastante os assuntos. Caso você queira saber mais, entre em contato comigo. Me manda um direct, põe uma mensagem nos comentários pra gente trocar uma ideia e você amadurecer um pouco mais. Você começar a enxergar melhor, com mais plenitude na sua vida. É isso. Muito obrigado por você que ficou até aqui ao final. Caso tenha surgido alguma dúvida, curiosidade, caso queira falar alguma coisa, deixa um comentário aqui que a gente troca uma ideia. Até mais e forte abraço.